Queridos amigos, é com imensa alegria que retornamos a esse espaço, desta feita para participar desse evento magno, o primeiro congresso dos militares espíritas, em consonância com o 6º encontro de Pirassununga. Nosso carinho, o nosso afeto, um toque de açaí em São Paulo. Procurei-te desarvorado e triste pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas expectativas em vãos movimentos para te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de harmonias. Efetivamente, essa poesia psicografada na parceria de Divaldo Franco e Vera Coim, a notável médium pernambucana, nos dá ensejo de refletir com Tagore, dessa ânsia que o cosmos experimenta, nos incluindo naturalmente, de encontrar a divindade. É da própria natureza a busca do divino. O sagrado faz parte da inclinação de todos os reinos. E enquanto espíritos reencarnados, temos uma sede de plenificação, de poder conseguir encontrar a divindade e com ela de poder desfrutar de tudo que pode advir. No entanto, nem sempre nós conseguimos ter bem colocado esse rumo da nossa movimentação existencial. Não é habitual nós podermos ter filosoficamente isso claro para aqueles que caminhamos na Terra. Nós, no entanto, aspiramos o divino sem muitas vezes conseguir identificar que é a divindade que nós procuramos. A felicidade é uma das expressões que mais caracteriza essa nossa necessidade de deificação, de encontro com uma satisfação plena. Ela, no entanto, para todos aqueles que caminhamos na Terra, nada obstante seja algo pertencente a todo ser humano na Terra, ela não está bem posta do que é que ela embute, o que é que ela significa. Mesmo quando estamos experimentando uma situação dramática, que às vezes aponta para a finalização do nosso corpo físico, quando se nos pergunta diante, por exemplo, de um câncer devastador, o que você quer? A pessoa haverá de responder, puxa, eu queria ficar um pouco mais de tempo no corpo. E em ficando um pouco mais de tempo no corpo, o que você desejaria? Eu poderia, tendo mais um tempo no corpo, poder trabalhar um pouco mais. E o que você desejaria em trabalhando um pouco mais? Assim eu conseguiria poder reunir os meus projetos que estão em andamento e conseguir fazer um pouco mais de tudo quanto eu aspiro. E se você conseguisse isso, o que você gostaria depois de conseguir isso? Se eu conseguisse fazer isso, incluindo, por exemplo,
atender o meu neto, que ainda está muito pequenino e está, por assim dizer, numa expressão de exclusão ou de carência, eu ficaria feliz se fizesse isso. O chaveamento linguístico, como quem sobe uma montanha, sempre nos leva para o topo. Quando nós nos perguntamos, em conseguindo isso, o que você quer de bom com isso? Nós vamos subindo, e chega um ponto que não tem mais para onde ir, a não ser o desfrute da felicidade. É, portanto, da própria natureza humana esse anseio de chegar no cume do processo evolutivo, mesmo que apenas considerando uma vida humana, para desfrutar de algo que nós não sabemos muito bem explicar, que se coloca muito de uma forma subjetiva, enquanto sentimento, e que para a maioria da humanidade ainda se coloca como sendo um enigma, porque se é verdade que instintivamente nós fazemos essa movimentação, está como um tropismo natural nosso, também é verdade que nós não temos muito claro como devemos fazer isso. Assim sendo, nós vamos experimentar viver uma vida através da qual nós consigamos alcançar esse estado máximo de planificação, de satisfação interior. Um grupo de pessoas numa movimentação existencial, desde que sai do útero, elege para si uma plataforma de ação que envolve a superação dos outros. Majoritariamente na humanidade, nós achamos que somos felizes aqueles que conseguimos ter sucesso. E assim, para ter sucesso, é necessário se sobrepor ao outro. E surge, dentre as alternativas para se alcançar esse estado máximo, que buscamos todos instintivamente desfrutar, surge essa movimentação de que eu tenho que ser sobre você. Ou seja, eu tenho que ter poder, e o meu poder, ele se exerce para que eu possa ter sucesso vencendo você. Então, desde cedo eu sou convidado a fazer um movimento de competição. A competição, ela marca a maioria das pessoas que querem encontrar esse lugar de serenidade máxima. Assim sendo, desde a escola, nós já primamos por tirar as melhores notas, para sermos condecorados com medalhas, porque fomos o primeiro aluno da turma, ou daquela série, ou da escola, e assim nós vamos até mais tarde no vestibular, no Enem, vamos mais tarde na posição dos concurseiros, vamos dentro dos espaços onde nós estamos alocados no trabalho público ou privado, procurando ocupar posições de destaque. É, portanto, uma luta para chegar no topo da pirâmide. Curiosamente, a pirâmide social, ela reserva apenas 5% de espaço para os vencedores, para aqueles que buscam ser o vencedor. A metade da pirâmide, aquele ponto intermediário mais ou menos dos 25%, representam aqueles que ficam a meio do caminho. E os 70 outros % constituem a base, ou seja, a maioria das pessoas que escolhem esse caminho ficam na base. Algumas poucas conseguem chegar na metade dele e raras conseguem chegar no topo. O curioso é que quem chega no topo também não leva, não ganha, não alcança esse estado. Porque há uma ilusão de que se eu vencer os outros, eu vou conseguir esse espaço de gratificação máximo. Então, eu saio para poder vencer, seja usando o corpo físico como expressão de beleza nesse caminho, seja uma competência intelectual, seja o exercício de um poder temporal, seja me valendo da família, do status. Eu vou nessa escalada da disputa para poder chegar lá. E ainda que chegue, eu me dou conta de que cheguei, mas não conseguir usufruir aquilo que eu almejava. Haja vista as pessoas que conseguem alcançar esse extremo máximo da vitória,
mas elas se sentem como que derrotadas, porque se transformam em pessoas esquisitas, habitualmente se transformam em adictos, assumem posturas extravagantes, muitas vezes se suicidam. Como é que uma pessoa que está no topo dessa escalada, que chegou no cume da pirâmide social, ela é capaz de fazer isso consigo mesma? É que ela venceu os outros, mas ela não conseguiu alcançar a matéria-prima que deveria lhe conferir o estado de felicitação. Ela pode reunir, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, status, beleza, juventude, saúde, prestígio, recursos. Ela pode reunir tudo isso, mas necessariamente a felicidade não está implicitamente com essa pessoa, significando que a felicidade ultrapassa, portanto, conquistas sobre os outros, portanto, conquistas externas. Esse é o caminho que a maioria da população busca seguir, e se são infelizes, aqueles que alcançam o topo dos 5%, imagine os 70% que desejavam, mas não lograram sequer chegar no meio do caminho. Daí vemos uma população amarga, difícil, porque não sabe lidar com seus anseios implementados desde criança, pela mídia, pela família, pela sociedade, de que eles têm que ser vencedores. Mas há um outro caminho, que psicologicamente se escolhe dentro de uma perspectiva filosófica, que é de, ao invés de eu ser mais do que você, eu, movido pelo medo, eu crio uma postura de felicitação de um pseudo-santo. Assumo uma postura de pseudo-virtuosidade, cedendo sempre para os outros, assumindo, diferentemente dos primeiros, que logram estabelecer a superação dos outros, estes sempre cedem e fazem da submissão, da subserviência, uma estratégia de fugir do conflito e de encontrar um espaço que não seja de violência e que seja de acolhimento, no qual ele possa desfrutar desse estado máximo de serenidade interior. Estes o fazem valendo-se desse mecanismo de automovimentação, na qual eles negam a sua própria realidade interna. E ainda que eles se segurem, controlando os seus impulsos, na tentativa de agradar a todos, barganhando atenção, acolhimento, barganhando de alguma forma esmolas daqueles que, eles não incomodando, passam a acolhê-lo ainda que precariamente, guardam dentro de si, a despeito disso, uma raiva de si próprios, porque eles não conseguem ser eles mesmos, eles são fake, eles são um engano, eles são uma fraude de si mesmos, eles aparentam uma pseudo-virtude, de uma pseudo-bondade que não confere, que não é de verdade, porque não é interna. Eles se submetem à sociedade, e se é verdade que não experimentam aqui e acolá conflitos mais sangrentos e mais cruéis, é verdade igualmente de que eles se auto-sabotam e experimentam uma frustração imensa. Se conseguirmos varar um pouco esta capa com que eles se colocam no mundo, nós vamos perceber que eles guardam dentro de si violências perpetradas contra si mesmas, porque essas pessoas que assumimos essa posição, nós deixamos de sorrirmos nós mesmos para aparentarmos sermos alguém que deve receber da sociedade a felicidade vindo de fora. Estes, portanto, também não são felizes. Tal como os primeiros, guardam conflito. Mas uma terceira ordem, menos frequente, de que pessoas que procuram a felicidade no isolamento social, como ser feliz pretensamente é não ter conflito, não experimentar dores, não experimentar violência, eles escapam da sociedade, se isolam,
vive numa posição eremita e em se saindo da sociedade. É verdade que eles não são incomodados e nem incomodam ninguém, mas é verdade também que eles passam silenciosamente na sociedade, na encarnação, sem lograr fazer os aprendizados necessários, que só são conseguidos mediante o contato social. São almas covardes, que assumem a posição de pseudos-gurus e que, em se isolando da sociedade, conseguem experimentar relativamente uma comodidade, mas não conseguem desfrutar desse estado máximo de ânimo interno, de entusiasmo. São pessoas, por assim dizer, que caminham ao largo da sociedade sem fazer parte dela. Essas três alternativas que estamos estabelecendo aqui apenas à guisa didaticamente para poder falar da felicidade, todas elas falam desse grande engodo, da busca por esse estado que instintivamente nós queremos, mas do nosso fracasso, porque são movimentações que não dão conta de poder nos conectar com essa energia de entusiasmo e de bênçãos. Há, portanto, a necessidade de se fazer uma revisão dessa postura. Uma quarta posição talvez nos remeta a um outro olhar e ela se alinhe com o pensamento espírita, dando-nos ensejo, portanto, de fazermos um caminho mais real, mais verdadeiro, portanto, e com maior chances de podermos não só fazermos aprendizados fecundos, mas de dispormos dentro de nós mesmos desse estado de felicitação que todos almejamos. A quarta via é a via que, ao invés de ser feita egoicamente, ela pressupõe de que você faz um caminho para dentro de si próprio. Porque as três outras formatações primeiras citadas, a felicidade é algo que eu conquisto a partir de um esforço com os elementos externos, com os condicionamentos externos, porque a minha felicidade está posta fora. Nós mesmo, quando dizemos assim, alguém se nos pergunta, você é feliz? Eu sou, porque eu sou bem casada, porque eu tenho filhos, porque eu tenho saúde. Nós sempre temos um porquê para dizer que nós somos felizes. Quando nós dizemos que temos um porquê, nós estamos colocando uma felicidade que está condicionada, porque se eu sou casado e sou feliz, o meu esposo me trai e a minha esposa me trai, eu sou infeliz. Se eu sou feliz porque eu tenho um emprego, se amanhã eu estiver desempregado, aí eu vou ficar infeliz. É a felicidade e a infelicidade dos porquês, do pônei, daquele homem que detinha um cavalo selvagem, um cavalo branco, de alta envergadura, e que era cobiçado por todos na sua aldeia para ser comprado, mas ele não vendia a despeito de ser velho. E esse cavalo, que não era vendável, segundo o seu dono, fugiu e trouxe 5 cavalos selvagens. Mas antes que ele pudesse vir, ao fugir, a aldeia comentou, olha, velho gagá, tá vendo? Como era necessário que tu pudesses vender, agora tu não vendeste, tu ficaste sem um cavalo e ficaste sem um dinheiro. Estás infeliz, não é verdade? E o velho então dizia assim, talvez sim, talvez não. Digam apenas que o cavalo foi embora, fugiu. Mas quando o cavalo voltou com 5 outros cavalos selvagens, a aldeia ficou febricitante e disse, olha, o velho tinha razão. Olha que o cavalo agora voltou e voltou com 5 mais. Se aproximaram do velho e disseram, tá vendo? O senhor tinha razão, velho. O cavalo voltou e trouxe 5 cavalos. O senhor realmente é feliz. Ele disse, talvez sim, talvez não. Digo apenas que o cavalo voltou e trouxe 5 outros. O filho do velho subiu num dos cavalos selvagens para tentar amestrá-lo, levou um tombo e quebrou a perna. A população da aldeia se aproximou e disse, está vendo, velho, como tu és infeliz? Os 5 cavalos que vieram só para a tua infelicidade, quebrou a perna do teu filho. Ele disse, não diga assim, talvez sim, talvez não eu seja infeliz. Digo apenas que meu filho subiu no cavalo para domesticá-lo, caiu e quebrou a perna. Esta é apenas um fragmento da realidade em movimento. E as pessoas, sem entender o velho, foram-se. 2 meses depois declarou-se uma guerra e todos os jovens foram chamados a compor o exército. Uma guerra que seria infrutífera, porque era uma guerra como que perdida. Os adultos
da aldeia foram com o velho e disse: velho, tu que és feliz mesmo, porque ainda bem que o teu filho quebrou a perna, porque aí ele foi o único que não foi alistado para ir, os nossos filhos todos foram, todos vão morrer, então você mesmo é feliz, você é sábio. O velho disse: talvez sim, talvez não, digam apenas que os filhos de vocês foram para a guerra, e podem voltar ou podem não voltar, isso é apenas um fragmento da realidade. A nossa felicidade é a do pônei, é a do cavalo branco, do cavalo selvagem, é de uma ocorrência circunstancial, é uma gangorra, ora eu estou feliz, ora eu não estou. Por isso muitos filósofos dizem assim: não existe felicidade, existem momentos felizes, e temos que saborear esses momentos felizes. E nessa perspectiva, esse é um olhar egóico, é uma felicidade que se coloca em função de ingredientes externos. A felicidade proposta, numa perspectiva filosófica de um outro jeito, talvez mais profunda, é aquela que ultrapassa o ego, que o Espiritismo edita, evocando igualmente as grandes tradições que já traziam de algum modo o pensamento espírita aqui e acolá, e que Kardec pôde reunir de uma forma magistral, quando Vedanta deveria afirmar de que a infelicidade, o sofrimento, decorre de alguns itens. O primeiro, o desconhecimento do ser humano. O segundo, da imagem que ele cria dele e de que ele se apega. O terceiro, do apego que ele faz ao mundo ilusório e transitório. O quarto, o medo que ele tem desse mundo. E o quinto, a morte. Diz o Vedanta que esses elementos todos podem ser reunidos apenas no primeiro, de que os homens sofrem porque ele desconhece a si mesmo. É, em verdade, essa a proposição que o Espiritismo se nos faz. Conhece-te a ti mesmo, colocado para os espíritos, para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, faz um convite para que, em mergulhando em nós mesmos, nos percebamos para além do corpo, para além da nossa estrutura de personalidade, para além do nosso comando mental, o ego, para mergulharmos na estrutura mais subjetiva, mais refinada, mais sutil, que é o ser espiritual que somos. Nós não vamos ser felizes se não conseguirmos fazer essa imersão dentro de nós mesmos. É necessário esse autoconhecimento, porque mesmo sendo espíritas, muitos de nós achamos que somos o corpo. Então o corpo começa a envelhecer, a gente começa a adoecer, começa a ficar infeliz. Porque qual de vocês que tem mais de 60 anos levanta e não faz um croc, croc? Nós viramos seres crocantes, a gente levanta e até que... É difícil. Um amigo me dizia: Alberto, se a pessoa levantar depois de 60 anos, levantar e não sentir uma dor, ela pode fazer a prece de agradecimento dela porque ela está desencarnada. Vejam que muitos de vocês não têm essa idade e já sente uma dor, já tem que levantar de lado, devagarzinho, se apoiando. A idade, ela nos convida a pensar no feitiço da mortalidade, porque somos iludidos pelos 5 sentidos e achamos que somos o corpo. O corpo é uma veste notável que a divindade nos emprestou para que nós possamos fazer o nosso desenvolvimento intelectual e moral. Mas nós não somos o corpo. Nós não podemos, portanto, dizer assim: o meu espírito não gosta disso, como se você fosse o corpo e o seu espírito fosse uma outra coisa. Você é o espírito. Não pode, portanto, você fazer uma afirmativa dessa ordem que filosoficamente está incorreta. Minha alma um dia, quando ela encontrar alguém... Que minha alma? Você é a alma. Você está no corpo. Logo, não se pode dizer: convidamos para o sepultamento do Alberto Ribeiro de Almeida, que morreu de gripe. Você não pode dizer isso, porque ninguém sepulta o Alberto. Vamos sepultar o corpo, os despojos físicos, nós não sepultamos a alma. Nada obstante, algumas vezes a alma vai junta nos casos de suicídio e de apego excessivo. Logo, nós não somos o corpo. O autoconhecimento vai fazendo com que nós ultrapassemos os limites da corporeidade e caminhemos para uma subjetividade que comparece e que se manifesta trazendo uma face de quem somos. Mas nós não somos essa personalidade. Eu estou Alberto, eu não sou Alberto. Eu sou um espírito num processo evolutivo que estou reencarnado nessa circunstância, com este corpo.
Logo, esse olhar, ele vai me dando a oportunidade de fazer um mergulho arqueológico para ir nas minhas entranhas, porque só me vinculando na minha essencialidade é que eu lograrei, em me expressando na minha aparência, desfrutar de uma felicidade possível num planeta de provas e expiações. Porque esta terra em que estamos trafegando, essa bola espacial onde estamos nos movimentando, ela traz os ingredientes de sofrimento, de provas e de expiações que são incompatíveis com uma felicidade de forma absoluta na Terra, como os espíritos responderam a Kardec na questão 720. É impossível ter uma felicidade absoluta, mas é possível suavizar as nossas dores e ser feliz tanto quanto possível nos permite a nossa condição grosseira, diz também os espíritos ao codificador. Então a felicidade, dependendo do olhar, ela pode ser desfrutada, e ela não está relacionada a uma condição social. Há um mínimo de elementos para que possamos compor a felicidade. Quando Kardec pergunta de que a felicidade ela é muito relativa, dependendo de para que lado você olha, porque o que para alguns terem e se sentirem felizes é suficiente, para outros não. Então Kardec pergunta qual é a cota mínima, o denominador comum, a porção que nós poderíamos dizer que é minimamente necessária para que uma pessoa possa desfrutar desse estado de felicidade relativa na Terra. Os espíritos responderam na questão 722. Do ponto de vista material, é ter o necessário. Do ponto de vista moral, é ter a consciência tranquila, serena, em paz, e a fé no futuro. Ou seja, saber que eu estou em caminho, de que eu não vou morrer, de que eu estou de passagem, de que eu sou um ser, num eterno vir a ser e um eterno vir a transcender. Esse olhar nos dá a oportunidade, portanto, de dar novos significados para a nossa existência. Porque eu passo a compreender que não sou o corpo, de que eu não sou a minha personalidade, de que eu manifesto através dela, de que eu sou espírito. E quando Kardec pergunta para os espíritos o que é o espírito, os espíritos respondem a um clarão. É uma centelha etérea, falando, portanto, de que a nossa essência é divinal, de que a nossa essência nos remete a um processo luminoso, há um processo de claridade interna. Esse olhar faz-nos perceber, portanto, de que nós só conseguimos dar conta de poder fazer um caminho bem aderente e poder desfrutar da felicidade possível de ser alcançado na Terra, se nós nos identificarmos com a nossa essência, com esse Deus, com D minúscula, que somos, com esse ser que as nossas entranhas revelam, e que pode comparecer ajudando a estruturação do nosso ego. Esse olhar, ele deixa de se transformar a felicidade em algo que está externo, que eu vou conquistar, ou algo que eu vou ser feliz porque eu consegui um emprego, um filho, uma família, saúde, para desfrutar de uma condição de natureza, posto que quem mergulha dentro de si mesmo evoca a fala de Jesus do encontro com o reino. Buscai o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vem como consequência. Felicidade é consequência, não é causa. Felicidade decorre desse mergulho interno. Era por isso que Jesus haveria de dizer para o fariseu: o reino dos céus está dentro de vós. Era uma pessoa desqualificada, atrapalhada, conflituada, uma pessoa, portanto, que não se colocava bem na sociedade, era uma pessoa de uma qualidade de vida péssima, mas Jesus diz que está dentro dele a felicidade, querendo significar de que se ele fizesse uma revisão de si mesmo e pudesse visitar um espaço mais interno nas suas entranhas, ele poderia fazer um mergulho de tal modo a encontrar a própria felicidade, que era o reino dos céus, na linguagem de Jesus,
plenitude na linguagem psicológica, que está dentro da pessoa. Então a felicidade, ela é autorreferente, não é um objeto externo, não é uma condição exterior, é uma condição interna, que nos faculta poder lidar com os desafios externos e poder fazer um manejo adequado de convivência social, humanitária, de tal modo que não percamos o ritmo da nossa caminhada, não percamos o canal no leito do rio, porque em a natureza está na essência de tudo esse caminho para a felicidade. Eu estava certa feita em Rondônia, e quando eu ia para o aeroporto, um amigo diminuiu a coisa do carro e disse: olha, Alberto, são as borboletas, elas estão fazendo o caminho nessa direção, todo ano elas fazem o caminho nessa direção. E eu disse: por que elas estão indo nessa direção? Eu disse: eu não sei, eu sei que elas vão. Vê se tu vê alguma no outro sentido. Não tem nenhuma perdida, ele comentou. Eu fiquei tão impressionado que quando chegou no aeroporto eu fiquei olhando as borboletas que também estavam passando por dentro do aeroporto. Não tinha uma borboleta contrária. Elas têm um chipzinho que sabe para dizer para onde é que elas têm que ir. O mesmo chip que fez com que os elefantes, no Sri Lanka, quando surgiu aquele enorme tsunami, fez com que eles se inquietassem, porque as placas tectônicas se movimentaram lá no interior dos oceanos. Aquela região não tem registro técnicos, porque são pobres. E as placas em se mexendo, as ondas começaram a se formar. Para chegar na praia, demoraram 6 horas. E os elefantes ficaram inquietos. E os lativos que conduziam os elefantes para conduzir os turistas, consideraram os elefantes e seguiram com eles para os lugares altos. Não morreu um elefante. Eles sabiam o que estava por acontecer e conduziram o humano para se libertarem de uma possível desencarnação por falta de conexão com a essência interna. Se a borboleta tem, se o paquiderme tem, por que nós não temos? É lógico que nós não temos é conexão com isso. Então, em Belém, tinha um cidadão chamado Miguel, um homem notável, que a União Espírita Paraense, a federativa do meu estado, visitava para poder atender, porque era uma família socioeconomicamente dependente. E eu fui visitar recém-formado o seu Miguel, levado por um amigo comum, que quando chegou perto do seu Miguel, disse assim: seu Miguel, falando bem alto, é o Alberto, ele é médico. Aí ele virou para mim e disse: Alberto, eu estou dizendo isso porque o seu Miguel não se queixa para ninguém. Aí o seu Miguel começou a falar da sua vida. Era alguém que não tinha a perna direita, tinha a perna esquerda, tinha uma erisipela, e ele começou a falar da erisipela, falou dos dedos da perna esquerda que o rato tinha comido, falou da diabetes, falou, além da surdez, da cegueira, que fazia com que, em função da diabetes, ele se coçasse, feria, ele não sentia dor porque ele tinha hanseníase, em função da própria diabetes, a cicatrização era difícil. E que mais, seu Miguel? Seu Miguel tinha pressão arterial alta. Que mais, seu Miguel? Asma brônquica, porque o lugar era um alagado, Belém chove muito, aumentava a umidade, ele fazia crise de asma. Que mais, seu Miguel? Verme. Aí começou a dar os sintomas do verme. Lá pelas tantas eu perguntei para o seu Miguel, considerando que o amigo já tinha me falado, eu disse: seu Miguel, e como é que é a vida para o senhor, tendo tudo isso? Aí ele me disse assim: sabe, nesses últimos 6 anos, quando aconteceu tudo isso comigo, que surgiu esses sofrimentos não, aí ele começou a procurar uma palavra para dizer que não era sofrimento, mas não encontrou, porque era sofrimento. Aí ele disse: eu tenho vivido assim, e aí eu lamento porque eu precisava sustentar a minha família. A família era uma senhora que estava sentada na entrada da casinhola, que era 2 compartimentos, olhando para o céu, que eu achei que ela estava meditando, ela é esquizofrênica. O primeiro espaço era uma filha que estava gemendo numa rede, que estava com câncer e tinha vindo do hospital para morrer em casa. E a outra filha, que era uma enfermeira que tutelava a família, sustentava economicamente, tinha morrido atropelada. E seu Miguel queria voltar a ter saúde para poder sustentar a família. Mas não queria dizer que aquilo era sofrimento.
não reclamava para ninguém. Eu fiquei meio humilhado naquele momento, porque a gente jovem, entusiasta, achando que falta isso ou falta aquilo, para ser mais o que a gente pensa que ainda não é, eu olhei o seu Miguel e vi o protótipo de um homem profundamente marginalizado, mas que não queria dizer que o sofrimento era sofrimento e era um hino de louvor à vida. Na União Espírita Paraense, quando a pessoa chegava reclamando muito, eles programavam uma visita com o seu Miguel, largava com o seu Miguel, a pessoa saía curada. Porque a gente reclama de uma dorzinha aqui, de uma dorzinha ali, do negócio que está ali, do apetite, do peso. E seu Miguel tinha tudo, mas ele ressignificava os sofrimentos. E era capaz de poder fazer da sua vida uma vida digna de ser vivida, não obstante, ele tivesse carência do necessário que a União Espírita Paraense lhe ensejava para que ele não morresse de fome. Ser feliz, para o seu Miguel, era um estado interior de conexão interna, lidando com os conflitos externos que se avolumavam, social, a esposa, o filho, a ausência da possibilidade de sustentar os seus, e todas as enfermidades que ele tinha no corpo. Quando seu Miguel saiu do corpo e se comunicou na reunião mediúnica, ele não foi reconhecido a princípio, porque era um espírito luminescente, que deixava a sua presença caracterizar o seu padrão vibratório luminoso, que impressionava o grupo a princípio, para que depois ele pudesse se apequenar, reduzir-se à forma mais ou menos próxima da originária, para que ele pudesse ser reconhecido. Ser feliz é uma condição interna de conexão com a fonte originária. Porque quando nós conseguimos nos identificar com a essência do que somos, os conflitos continuam existindo, mas a forma de olhar os conflitos merecem novos significados. Vi certa feita no Paraná uma situação dessa ordem. Era o rio que cresceu com as chuvas, foi nas margens e levou as casas. E o repórter, talvez intencionalmente, entrevistava uma mulher que chorava e dizia assim, chorando, desolada, foram 30 anos do meu trabalho, e chorava inconsolável. E ato contínuo, na reportagem, ele fazia a entrevista de uma outra, e a outra sorria. E tinha sido a sua casa levada com 30 anos também, que ela estava naquele lugar. E ela sorria e dizia assim, eu estou viva. A situação era a mesma, mas o olhar era um e de outro diferente. Se estamos ancorados na fonte que somos, nós não vivemos alienados e achando que, numa atitude sadomasoquista, achando que todo mal é bom. Não, ou que todo sofrimento é o que a gente tem que sofrer mesmo. E a gente até busca mais sofrimento para mostrar que a gente é capaz de poder ressignificar. Não, o Espiritismo não é uma doutrina sadomasoquista. É que, estando conectado conosco mesmo, nas nossas entranhas, nós somos chamados ao exercício da construção das virtudes, dando significados positivos para as ocorrências negativas que vêm de fora, para os reveses, para as doenças, para os conflitos. E a despeito, às vezes, de não ter saúde, a gente pode ser feliz. Tanto quanto possível a nossa condição permita, mas sobretudo mesmo, no exato tamanho da minha conexão interior. Se eu estou desconectado do Wi-Fi cósmico, do divino, aí eu estou no ego. E aí qualquer unha encravada já vai me deixar infeliz. Qualquer dorzinha, qualquer rusga doméstica já vai me permitir ficar no estado de tristeza e possivelmente depois caminhar para uma depressão. Ser feliz é uma escolha de alguém que, em se conectando com a fonte da qual o ser é capaz de poder identificar-se com o divino, ele logra estabelecer um quanto de energia, uma qualidade de energia que lhe dá força para enfrentar a doença, o conflito, o abandono, a traição, as dores que se fazem presentes na nossa vida.
Mas as dores, ao invés de me levar à desesperação, à revolta, ao suicídio, elas me levam à depuração. Elas me levam a um processo de autossuperação. Porque essa via de conexão com o amor que eu sou, como herança que trago da divindade, ela me dá o ensejo de perceber de que eu sou feliz, não é porque eu sou mais do que os outros, é porque eu me supero a cada dia. Diferentemente da primeira via. Me dá ensejo de perceber que eu sou feliz, não é porque eu sou subserviente, e eu não conflito com ninguém, por isso ninguém me pisa. Não. Me dá ensejo de perceber de que, em amando, eu preciso exercer a compaixão. Eu sou caridoso, eu sirvo as pessoas, sem nenhuma subserviência, sem nenhuma atitude de autodesconsideração. O ato de servir, na expressão da caridade, comparece com aquele que está conectado com essa amorosidade constante, vigente, que nós herdamos da divindade desde que fomos criados e que vai se expandindo à medida que nós vamos nos desenvolvendo. E, em relação à terceira via, é natural que, caminhando na Terra, nós precisemos fazer um afastamento social aqui e acolá, no dia, na semana, para fazer um mergulho do autoconhecimento, para repensarmos os nossos objetivos de vida, para, em meditando, procurarmos nos autoapropriar de nós mesmos, em orando, nos conectarmos mais com a divindade, através da nossa relação de identificação cósmica. Então nós precisamos desse espaço, que é um espaço de silêncio, de recolhimento, mas não é um espaço de fuga social. É um espaço que pode e deve ser diário, como propunha Santo Agostinho, Allan Kardec, na questão 919A do Livro dos Espíritos, para que eu vá podendo perceber meus padrões que compõem a trama das minhas relações, no cotidiano, em casa, no trabalho. Então eu preciso desse momento de imersão para que eu possa, solitário, mas não em solidão, de solitude, no qual eu me autofecundo e venho para a convivência social mais forte, mais íntegro, mais inteiro, mais pleno, mais fecundo, e dou conta, portanto, de poder fazer uma inserção social gratificante, porque a felicidade não está apenas nos momentos poéticos, quando a gente faz 15 anos, quando a gente se forma, quando a gente casa, quando tem um filho. Esses são os momentos poéticos da felicidade, são tão poucos. O desafio está em, pela quarta via, conectando-me com a capacidade de amorosidade que eu trago nas minhas entranhas, no Espírito que sou, na divindade que sou, egresso do divino, que é o Pai Celestial, eu ser capaz de, nos momentos prosaicos, experimentar a gratificação de um encontro, às vezes de um café da manhã. É apenas mais um café de amanhã, mas não é mais um café de amanhã, é aquele café da manhã. Mas não é aniversário de ninguém, é porque a relação, ela fica tão intensa e leve no cada dia, que nos movimentos prosaicos tudo é sabor. Porque vocês pensam que Jesus era pleno só quando ele estava no Tabor? Jesus era pleno todos os momentos, porque todos os momentos para ele era sagrado. Não tinha um momento divino e um momento mundano. Essa separação somos nós quem fazemos. Jesus era inteiro, profundo e amoroso no contínuo, na cruz, ao momento que ele nasceu. Quando ele está no Tabor, mas também quando ele está sendo confrontado pelos seus opositores. Todo momento para ele era um momento sagrado, porque ele estava investido de uma amorosidade e ele conseguia fazer desse espaço de encontro o encontro maior, que era de poder desvelar o divino na sua movimentação na terra. Era de tal ordem essa forma de Jesus se colocar no mundo, que até hoje a gente confunde Jesus com Deus. E os Espíritos disseram a Kardec, o homem-Deus, para significar que Jesus foi tão pleno, era um ser tão inimaginável para nós outros, de que todos os seus momentos na terra foram graciosos, foram saborosos. E olha que
socialmente assim, ele viveu só 3 anos. Também para nos significar de que a felicidade, ela tem a ver com a qualidade da vida que temos. Porque a gente acha que vai ser feliz quando conseguir conquistar muito dinheiro, formar uma poupança maravilhosa, fazer os investimentos. Quando vai ficar velho, gente, velha é só doença. E aí a gente vai pegar todo o dinheiro que a gente acumulou para tratar as nossas enfermidades. A gente era infeliz antes, a gente ia ser feliz depois, e continua infeliz depois, porque a gente vai ter que gastar o dinheiro com encrencas que surgiram, até porque a gente, às vezes, espoliou o corpo para ter aquele dinheiro mais tarde. Felicidade não é alcançada numa faixa etária da vida, é agora aonde você está. A possibilidade de estar com o outro. Não é uma pizza especial ou um açaí em Belém do Pará que vai fazer você se tornar uma pessoa divina. Não tem, embora tomar um açaí em Belém do Pará é incomparável. Mas se você tomar um fake de açaí, que é esse açaí profanado, misturado com granola, com banana, tudo, com guaraná, você pode ser feliz, porque não é um açaí que está ali. É como você sai para se relacionar com quem você está tomando o açaí. É um encontro com o outro. Então você encontra o divino, não é porque você subiu no Tabor, porque Jesus subiu no Tabor, depois desceu e foi para Jerusalém, onde estava a encrenca, e mais tarde logo ele seria crucificado. Então, a felicidade está, não é porque você está sendo amado, porque ser amado é uma condição de infância emocional. É bom ser amado. Ou porque você esteja amando e sendo recebendo a reciprocidade. Tudo bom, mas você está feliz porque você é capaz de ser feliz mesmo lidando com um vizinho que não gosta de você. Ou mesmo indo na periferia, lidando com alguém que às vezes trata você agressivamente. Você está indo fazer a caridade. Se você vai fazer a caridade num formato não espírita, você vai se aborrecer, vai se chatear, vai excluir aquele assistido. Mas se você está fazendo a caridade nessa vertente do servir, da amorosidade, esse é o que mais necessita. Esse é que vai fazer você encontrar a divindade, desvelando-se para ele ou para ela, através de uma ação que demoradamente no cotidiano da assistência social, na perspectiva espírita, fará com que o outro tenha uma outra janela para olhar a vida, que será você, através da forma como você lida com o outro. Então, ser feliz é uma realidade possível, mesmo estando doente, mesmo sendo professor, mesmo sendo alguém que não desponta socialmente do status. Ser feliz é possível, mesmo não tendo o corpo que você gostaria de ter, mesmo que o corpo vá se deformando com o tempo e você vá perdendo os predicados da beleza que você se apoiava quando era mais jovem. Você passa a ser feliz porque todos os momentos da vida recebem significados positivos. E o seu olhar é um olhar sempre de um lugar que pertence às suas entranhas internas, mais internas. E quando você olha desse lugar, tudo é capaz de ser visto de uma forma diferente. Mesmo essa tragédia que está acontecendo no mundo, mesmo no nosso Brasil, que está vivendo essa experiência muito difícil, a gente olha e vê assim, mas puxa, o tumor está vindo para fora, estava enquistado, a podridão está surgindo, o organismo social brasileiro e planetário vai melhorar, porque a felicidade está podendo chegar ao nosso encontro, porque o mal está vindo, e as pessoas envolvidas nele vão ter a possibilidade de poderem refletir, e a sociedade vai poder aprender com isso, porque no mal que há fora, há sempre o mal dentro. Num Trump da vida, num Donald Trump da vida, que está lá, tem um pedaço dele dentro de você. Não pense que é só ele que está lá. Ou em alguma das nossas personalidades que estão com sua liberdade cerceada no nosso país agora, não pense que são eles, simplesmente, são eles lá. E tem uma ressonância interna, porque dentro de nós mesmos há um Dalai Lama e há um Donald Trump dentro de nós mesmos. Então é bom não pensar que a gente é Dalai Lama e poder olhar para a nossa lama que está ao lado,
para não ficarmos olhando para fora e sermos infelizes porque o mundo está caótico. Ser feliz é a possibilidade de uma escolha, como fez a do seu Miguel. Ou como fez de Jesus, que se humilhou na forma de um homem, o amor tomou a forma de carne e viveu conosco, que fizemos tantas peraltices com ele, e ele foi capaz de nos amar, mesmo depois do fim do corpo, e poder dizer para nós que ele estaria conosco até o fim dos séculos do mundo, querendo nos dizer de que ele acredita de que nós somos capazes de levar uma vida diferente. Então, a partir de hoje, nós celebraremos um novo jeito de olhar na nossa vida, entendendo de que a felicidade é uma escolha que podemos fazer dentro de nós mesmos, e por pior que seja a crise ou a expiação, nós estamos colocando o tumor para fora e vamos ser felizes, porque a dor está nos ensinando lições que nós rebeldemente teimamos em aprendê-la. E sem segurar a dor, mas se curando da dor, ela vai se esvair e nós vamos acolhê-la como sendo uma benfeitora que veio em nosso socorro para que pudéssemos aprender a sermos melhores do que éramos. E poder ainda assim, mesmo numa circunstância tão adversa, de celebrar a nossa conexão divinal e poder sentir que nós fazemos parte de um grupo de pensantes, de pessoas que se colocam no mundo numa atitude diferenciada, porque entenderam de que somos aqueles capazes de poder fazer diferente dentro de nós mesmos. O resto é consequência. E de que a felicidade, ela é mais um subproduto da amorosidade profunda do que algo que eu vou e abocanho e seguro. De que a felicidade, ela não é um porto de chegada, ela é um caminho. Ela pode também ser um ato, mas ela é sobretudo o ato de caminhar. E em caminhando, nós vamos encontrando no caminho vários desafios. E esses desafios acenam para que sejamos pessoas melhores e maiores que nós mesmas, para podermos, na identificação com o divino, fazer aquilo que nós projetamos no mundo espiritual antes de reencarnar. Por isso, Tagore tinha razão, falando, portanto, daqueles que buscamos a divindade e só encontramos a felicidade, não é quando encontramos Deus na mata, no deserto, no topo de uma montanha, falando da felicidade, que não é de que quando eu encontro simplesmente alguém que me faça feliz, falando de uma felicidade, que não é daquele que olha só para si, egoisticamente, narcisicamente, vaidosamente, e acha que é ser feliz, porque nada está acontecendo com ela. Ela não sabe que logo mais ela vai ser assaltada, ou que vai surgir um câncer de pâncreas, e a felicidade dela está por um fio. De que nós somos felizes quando nós somos capazes de poder encontrar a amorosidade na minha relação com o outro. E no vértice desse encontro, a divindade se revela. De que o encontro com a felicidade está marcado no encontro com Deus, que quando eu estou perdido, ao encontrar o outro, eu me encontro. E em me encontrando o outro, eu encontro Deus. E encontrando Deus, eu sou feliz. Independente onde more, com quem esteja, qual a minha idade, qual o meu estado civil, qual o meu estado de saúde, independente. Se eu estou no leito de morte ou se eu estou renascendo. Por isso, a proposição do Espírito Tagore, ela veio ao nosso encontro, falando-nos dessa necessidade, dessa conexão, de encontrarmos a divindade no encontro. Procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão.
Cobri os meus sonhos de angústia, dilacerando todas as minhas tentativas em vãos movimentos de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e caí vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a. A sua voz, sem palavras, e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeias pelo vale. Nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda a musicalidade que embala a natureza faz-se partitura para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inunde o mundo de felicidade. Obrigado.